Muito bem, seguimos por aqui. Eu estou recebendo agora um querido amigo, um irmão, para conversar conosco sobre esse momento que estamos enfrentando. Aliás, ele também está enfrentando. O nome dele é Jeffrey Chiquini. Chiquini é um irmãozão que vem para conversar conosco. Chiquini, bom dia, irmão. Vamos lá, uma semana que começa pesada, muitos em clima de luto, a maioria daqueles que passam pela internet no Brasil hoje, né, contrário ao que acontece, todos contra o que acontece com o presidente Bolsonaro, enfim. Mas já era esperado. Mas você esperava que fosse assim, Chiquini? Bom dia. Bom dia, Pitoli. Estamos em luto, né? Que final de semana que nós tivemos. Final de semana muito triste, mas olha só, Pitoli. Sabíamos que a prisão do presidente Bolsonaro ela viria. Ela viria, né? O presidente Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão e todos os recursos são feitos ao relator. Então, todos os recursos são feitos ao ministro Alexandre de Moraes. E tudo estava sendo julgado a toque de caixa. Perceba que todos os recursos estavam sendo julgados mais rápido, inclusive, do que conseguíamos imaginar que seriam. Só que eu mesmo, Vitória, jamais cogitei, no pior pesadelo, que a prisão seria dessa forma. Por quê? O que eu pensei que aconteceria? Como Lula foi preso antes do trânsito em julgado, eu pensei o seguinte: eles vão esperar o trânsito em julgado da condenação do presidente Bolsonaro para prender o presidente Bolsonaro, para dizer o seguinte: ó, respeitamos a regra do jogo. Porque veja, e desde o início, eles estão dando, Pitoli, uma falsa aparência de legitimidade. Eles estão fazendo tudo a dar uma aparência de legitimidade. Então o que eu pensei? Eles vão jogar esse jogo viciado, né, mas vão jogar o jogo do início ao fim, vendendo para a população tratar-se de um jogo legítimo, estarem respeitando a regra do jogo. Então, o que eu pensei? Presidente Bolsonaro condenado, eles vão aguardar o julgamento de todos os recursos, né, e depois que não couber mais recursos, vai sair uma certidão de trânsito em julgado, que existe quando não cabe mais recursos, e com essa certidão de trânsito em julgado, vai sair um mandado de prisão para início do cumprimento da pena. Né? Era isso que estava todo mundo esperando, uma prisão para cumprir pena. Ninguém imaginava, Pitoli, no pior pesadelo, que Bolsonaro seria preso preventivamente. Então foi uma surpresa para todo mundo, porque saiu uma decisão de prisão preventiva para o presidente Bolsonaro em um momento que ainda há recursos a serem feitos. Então o caso ainda não terminou. O presidente Bolsonaro não está condenado em definitivo. Então uma prisão provisória, uma prisão preventiva, antes do fim. E aí eu fui ler essa decisão, Vitória. A prisão, ela se deu exclusivamente, quero deixar isso bem claro, é importante a gente falar disso, hoje segunda-feira, iniciando a semana, ela se deu exclusivamente pela vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro. Tá rolando o vídeo da tornozeleira do presidente, eu acabei inclusive de postar um vídeo nas minhas redes, no meu YouTube, explicando isso. Tá rolando um vídeo da tornozeleira e a esquerda e a grande mídia, a grande imprensa, estão surfando em cima disso, para dizer que esse foi o motivo da prisão do presidente Bolsonaro, para tentar justificar a prisão do presidente Bolsonaro em cima dessa tornozeleira. Mas não, Pitoli. Bolsonaro não foi preso por essa suposta violação na tornozeleira. Não foi por isso. O pedido de prisão da PF e o pedido de prisão do PGR não fazem referência à tornozeleira. Que fique bem claro. A PF e a PGR pedem a prisão do presidente Bolsonaro no dia 21, sem mencionar a tornozeleira, exclusivamente em razão da vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro. Vai para o ministro Alexandre de Moraes. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele decreta a prisão preventiva com base no pedido da PF e da PGR, ou seja, com base no pedido de prisão pela vigília. Em um parágrafo pequeno, ele cita suposta violação na tornozeleira. Mas por que ele cita isso?
Tá? Ele cita porque provavelmente chegou a informação para ele extra-autos, extraoficialmente, de que teria havido um inconveniente com a tornozeleira. Tá? Então é importante dar nome aos bois. A prisão do presidente Bolsonaro se deu em razão da suposta vigília. Agora, querem surfar em cima da tornozeleira, primeiro, para justificar essa prisão preventiva indevida e também para tentar ofuscar a realidade, porque a realidade dessa prisão ela é feia. Está soando como um preconceito religioso, está soando como um motivo religioso. Então, agora, achar um motivo para abafar os fundamentos verdadeiros da decisão, que é uma perseguição religiosa. Então, agora, para acalmar essa verdade, né, para driblar a realidade, estão trazendo o fundamento da tornozeleira. Mas, Pitolio, ainda assim, tá, essa tornozeleira violada, né, ela não é motivo para prisão. E eu explico. Perceba do vídeo que a pulseira está intacta. O presidente Bolsonaro não toca na pulseira. Aquela pulseira ela é de plástico, você corta com um alicate, tranquilamente. Então você pega um alicate, aquilo ali sai com facilidade. Veja, eu sou advogado criminalista, eu já vi inúmeras tornozeleiras rompidas. Todo mundo que rompe tornozeleira, rompe com facilidade naquele ponto. Tanto que o alarme está na pulseira. Tá? O presidente Bolsonaro, e agora está justificado, uma médica, isso está provado já, uma médica deu um medicamento para o presidente Bolsonaro para dormir, esses psicotrópicos da vida aí, né? Só que esse remédio, cumulado com os medicamentos que ele toma em razão da saúde intestinal, decorrente da facada, a soma desses medicamentos traz alucinação. O direito penal diz que, neste caso, não há ilícito penal, a conduta não é antijurídica. O que diz o direito penal? O direito penal ele é claro nesse ponto, tá? O direito penal diz o seguinte, que só há conduta pela teoria finalística, a teoria finalista, só há conduta quando a conduta é consciente. Está muito claro que a ação do presidente Bolsonaro ela não é consciente. Então, não havendo consciência em razão da perturbação mental, não havendo consciência, não há conduta. Então, não houve violação à lei penal. Não há um ilícito penal aqui por falta de consciência. É diferente de um cozido que toma cachaça e bate o carro e fala, eu estava bêbado, por isso que eu bati o carro. É diferente. O presidente Bolsonaro ele não tomou o remédio espontaneamente. Não. Foi um remédio prescrito por uma médica. Por isso que afasta a consciência, afasta a conduta. Então, nem poderia ser preso pela tornozeleira, porque está provado já por parecer médico que houve alteração de consciência. Então, Vitório, a única verdade aqui é que houve uma antecipação da execução de pena do presidente Bolsonaro, tá? Por uma vigília convocada. Essa é a verdade. Nunca na história do direito brasileiro, nunca na história do processo penal brasileiro, se teve uma antecipação de execução de pena dessa forma. Nunca na história do processo penal brasileiro a convocação de uma oração deu causa à prisão de alguém. Vitória. Chiquinho, entendo eu, então, mais uma vez, que o devido processo legal, que o rito processual, que o Código de Processo Penal, entendo que isso ficou para trás. Então a gente vai, mais uma vez, ficou para trás, é motivação é política. E aí vem tudo que cerca essa decisão. Só que tem um ponto da decisão, já vou até falar, já a gente fala sobre o dia 22, né, sobre essa situação gerada, mas tem um ponto, Chiquinho, que eu queria te ouvir e que me incomoda desde quando li a prisão, a ordem expedida de prisão do presidente e o que determinou ali e o motivo pelo qual determinou Moraes, que é sobre o mesmo modus operandi da organização criminosa, ou seja, aquela vigília, aquela oração pela saúde do presidente Bolsonaro, convocada pelo filho Flávio, poderia cumprir o mesmo modus operandi da organização criminosa que culminou nos atos antidemocráticos, aquela groselhada que a gente já sabe. O que eu vi, Chiquinho, ali, foi a intenção de colocar no mesmo balaio, mais uma vez,
brasileiros e brasileiras que poderiam ir até a frente do condomínio do presidente Bolsonaro, naquele sábado à noite, dizendo assim: então você faz parte dessa organização criminosa? Então você faz parte desse mesmo modus operandi? Eu vi mais uma vez a tentativa de colocar o medo sobre o brasileiro. Estou errado em olhar para esse ponto específico do mesmo modus operandi da organização criminosa, Chiquini? Vitoli, quando eu li isso, eu me assustei também. Eu não acreditei estar lendo. O termo é exatamente assim. A reunião da direita é criminosa. Hoje, está criminalizado no Brasil, já se vê por essa decisão, já está criminalizado no Brasil a reunião da direita. Manifestação da direita, hoje, já é visto como organização criminosa. É isso que está na decisão. Modus operandi da organização criminosa: se utilizar de manifestações criminosas. É isso que está na decisão. Então, hoje, a direita, desarmada, sem bomba, sem arma, sem drone com bomba, sem pau, sem pedra, a direita que se reúne, hoje, é tratada como criminosa. A esquerda pode se reunir, a esquerda pode ser revolucionária, agora, patriota que se reunir é mesmo modus operandi de organização criminosa. O que significa isso? Eles criaram, aquilo que chama de ativismo judicial, eles criaram um novo crime no Brasil, que é a reunião de pessoas. Então, a manifestação de pessoas se reunindo da direita é motivo para pegar essas pessoas que se reuniram e colocarem elas em inquérito. É exatamente isso. Não deixa de ser também uma forma de amedrontar a direita, amedrontar as pessoas. Eles continuam amedrontando. Veja que o 8 de janeiro já é uma forma de amedrontar as manifestações. Por que essas pessoas do 8 de janeiro, que só se reuniram na praça, nem quebraram nada, tomaram 17 anos? É uma forma de amedrontar que haja novas reuniões. E agora eles prendem o presidente Bolsonaro por possível reunião. Ou seja, tudo que o regime não quer é que a direita se mobilize. São formas de desmobilizar a direita. Aí agora vão falar, não estão se reunindo, não estão fazendo grandes manifestações. Quem tem coragem? Quem é louco? Quem é louco de se reunir? Flopou a manifestação. Gente, ser cidadão de bem hoje, colocar uma camisa verde e amarela e se reunir, tem pena mais alta do que portar um fuzil 762. Se você portar um fuzil 762 e sair em via pública com ele no colo, olha isso aqui. Tá? Atravessa uma K-47 no peito, 762, e sai andando em via pública. Tá? Você vai tomar uma pena, tá, de 3 a 6 anos. 3 a 6 anos. Se você atravessar o fuzil 762 e andando em via pública. Se você colocar uma camisa verde e amarela e for para frente de um órgão público se manifestar, você toma 17. Quem é retardado? Né, Pitoli? Nós estamos em uma ditadura, isso é uma perseguição. Então, a direita tem o que perder. A direita tem que trabalhar no dia seguinte. O pai de família de direita, ele tem que levar pão para casa. Então, o pai de família de direita, a mãe de família de direita, não pode ir para a cadeia. Não pode. Porque tem que trabalhar no dia seguinte. Tem família para criar. E eles sabem como frear a direita. É dessa forma, amedrontando. Olha aí, eu prendi o presidente Bolsonaro por causa de vocês. E tem um plano de fundo aqui também. Tem um plano de fundo. Perceba que as 2 prisões do presidente Bolsonaro, eles estão colocando na conta do Flávio. O Flávio Sim. É o único que está no Brasil. Colocar essas prisões na conta do Eduardo, reflexos significativos. O Eduardo já está fora do Brasil, já deve estar com mandado de prisão, inclusive, já é réu. Agora, o Flávio ainda está aí, é um senador. A prisão domiciliar eles colocaram na conta do Flávio, e agora a prisão preventiva eles colocaram na conta do Flávio. 2 formas. Uma, frear o Flávio, e outra, jogar a direita contra o Flávio. Também. Então, é um jogo muito bem pensado, Piton. Chiquini, do ponto de vista jurídico, técnico, cabe recurso, né, cabe discussão. Agora, quando se trata de algo político, então nem se fale.
E eu vi o teu vídeo ontem falando sobre a insatisfação de alguns membros do próprio Supremo Tribunal Federal. Por quê? Se fosse uma decisão técnica do ministro Alexandre de Moraes, entendo eu que ganharia apoio dentro da corte. Embora já tenha de Flávio Dino votado para manutenção da prisão na primeira turma, mas tem uma certa indisposição ali. Mostra como, mais uma vez, tudo isso é um processo meramente político, né? É porque é um processo que é truncado desde o início. É como uma conta de matemática, Vitória. Né? Você começa a conta de matemática errada, ela termina errado. Esse caso ele já começa com muitos erros. Então é correr atrás do rabo. Tentar arrumar agora, fechar as arestas é tarde. Né? Mas precisam, pelo menos, dar uma aparência de legitimidade. E esses atropelos só expõem a corte. Está expondo a corte demasiadamente. Então, veja, todo mundo sabe que o Bolsonaro não praticou crime nenhum. Todo mundo sabe que esse processo sequer deveria estar no STF. Fato é que houve uma condenação de 27 anos. Então, contra tudo, contra todos, a trancos e barrancos, Bolsonaro está condenado a 27 anos. Irão prendê-lo? É isso que querem. Todos imaginavam que essa prisão visse, né, que essa prisão ocorresse dentro da regra do jogo. Que ocorresse após o trânsito em julgado. Então, ainda há recursos e sai uma prisão preventiva porque uma vigília foi convocada. Nunca você teve na história do Brasil uma prisão preventiva no formato que se deu. Se lermos a decisão, a prisão preventiva ela se dá em cogitações, em possibilidades, em presunções. Vamos prender preventivamente porque o presidente Bolsonaro pode fugir. O presidente Bolsonaro pode tentar fugir. Não tinha a situação da tornozeleira ainda quando pedem a prisão, tá? O pedido da prisão é esse. Prender-se preventivamente. O pedido é exatamente assim. Não fala em tornozeleira. Que o presidente seja preso, porque ele pode tentar fugir. Gente, isso não existe. Quer dizer, eu vou pro hospital porque eu posso ficar doente? Eu tô indo pro hospital. O que você vai fazer no hospital? Não, é que eu posso vir a ficar doente. Então eu já vou pro hospital. Não existe. O direito ele é muito claro. A prisão preventiva, ela existe quando há um risco concreto à ordem pública. O que é um risco concreto? Algo que pode se ver, algo que é concreto, é palpável. É palpável. É palpável eu cogitar que o presidente Bolsonaro vai tentar fugir porque vai ter uma vigília na frente da casa dele? Não! O que eles quiseram fazer é antecipar a prisão. É assim, Vitória, a realidade é essa, é difícil de ouvir o que eu vou falar, tá? A gente já sabe que ele vai ser preso mesmo, por que ficar se enrolando? Vamos prender de uma vez. Chiquini, ao mesmo tempo, nós temos no presidente Bolsonaro, eu tinha uma última barreira. Né? A última barreira seria a prisão do maior líder da direita no Brasil. Né? E junto com ele agora, tem os núcleos 1, 2, 3 e 4, quem está, participa desses núcleos, né? Quem está nesses núcleos. Se a última barreira está presa, está vivendo o que está vivendo agora, o que será dos outros? Né? O que será, por exemplo, daqueles que você defende? Porque justiça não há, é um justiçamento. Né? Então, o que será desses próximos do presidente Bolsonaro? E dos patriotas condenados a 12, 14, 17 anos? Um cara olha o presidente Bolsonaro preso, ele logicamente e rapidamente conclui: imagina eu, né? Você, advogado Chiquini, perseguido que é pelas verdades que pela verdade que defende, pelo jeito que defende a sua verdade, né? Eu, na condição de jornalista, a gente olha agora e vê assim: bom, prenderam o presidente por conta de uma vigília. Imagina eu que estou aqui na rádio, Chiquini, advogado, romperam a última barreira. Você tem essa percepção também? Vitória, não há mais limite. Não há mais limite. Eles podem qualquer coisa. E vocês ouvem isso de um advogado. A lei não está mais sendo cumprida. A lei não é mais um empecilho para que eles façam o que quiser. Quando eles prenderam o Daniel Silveira, e já foi um escândalo, porque não tinha lei para prender o Daniel Silveira, não se prende pessoas preventivamente com aquela pena altíssima por opiniões, palavras e votos. Né? Então, veja, eles vieram ganhando espaço. Pitoli, eles fizeram tudo o que quiseram, sem qualquer barreira. Esse caso estar no STF
já afronta o entendimento que era pacífico desde 2005. Desde 2005, o ex-presidente não vai para o STF. Desde 2005. E se fosse para o STF, por prerrogativa de foro, era plenário. Desculpa, Pitoli, eu não sei o que está acontecendo, Fica tranquilo. Minha câmera tá desconectando do computador, não sei que caca que eu fiz. Às vezes sabe o que pode ser? A atualização do Windows, viu? Tá desconectando o computador. Então, eles vieram ganhando cancha, ganhando cancha. E hoje, Pitoli, a lei não é mais um empecilho. A lei não é mais. Veja que quando criam o direito penal, isso é importante o Brasil saber, tá? O direito penal, ele não foi criado, Pitoli, para punir pessoas, sabia? A finalidade de criar o direito penal, finalidade primeira em um Estado de Direito, do direito penal, não é punir pessoas. A finalidade primeira do direito penal é limitar o direito de punir do Estado. Sabia disso? Olha não só. Sabia. Não sabia. A gente acha que o direito penal foi criado para punir pessoas. Também. Mas a finalidade primeira no Estado Democrático de Direito é limitar o poder de punir do Estado. Por exemplo, matar alguém. Matar alguém é pena de 6 a 20 anos, não pode prisão perpétua. Isso é uma forma de limitar o poder punitivo do Estado. Hoje, você tem o direito penal nem mais sendo utilizado para punir pessoas, porque você não precisa nem do direito penal mais para punir pessoas. Pessoas estão sendo punidas sem o direito penal. Princípio da reserva legal está previsto na Constituição e no Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Eu só posso punir alguém se houver previsão na lei que aquela conduta é criminosa. Hoje, as pessoas estão sendo punidas até mesmo sem lei. Discurso de ódio. Discurso de ódio não é crime no Brasil. Eles prendem pessoas por discurso de ódio. Toma dúvida, Skinny. Por exemplo, quando colocam-se as cautelares, não pode frequentar rede social, tem que fazer um cursinho da democracia, não pode não ser isso, não pode não ser aquilo. Isso está sendo criado agora? Por que eu faço essa pergunta para você agora? Saiu a determinação do ministro Alexandre de Moraes, você deve ter visto, com relação às visitas ao presidente Bolsonaro, que agora ainda está numa cela ou num quarto, no espaço, dentro da Polícia Federal em Brasília. Olha, os filhos só podem 30 minutos, não podem estar juntos, às terças e quintas, ou seja, o Alexandre de Moraes já colocou regras que existem, devem ser cumpridas, de que forma? Estou tentando entender esse novo direito que ele criou. Essas regras de visita são regras administrativas, tá? Então, essas regras, elas independem de legislação, tá? Então, formato de visita, isso sim, tá? O próprio diretor do presídio pode determinar as regras, tá? Então, nesse campo, sim. Agora, o que não poderia é o que estava vivendo. Por exemplo, o artigo 319 do Código de Processo Penal é que traz as medidas cautelares diversas da prisão. Nós tivemos uma alteração na legislação em 2008, e depois em 2011, que criou formas de restringir a liberdade sem a prisão preventiva. Porque antes era assim, Pitoli, a liberdade de alguém é perigosa, só tem duas opções, liberdade total ou prisão preventiva. Então, às vezes, era uma situação leve, você tinha que restringir a liberdade da pessoa, mas você não tinha escolha, você tinha que prender preventivamente, porque não tinha outras formas de restringir a liberdade. Então, pensa na Maria da Penha. Eu não quero que o cara passe perto da casa da mulher. Eu não tinha escolha, eu tinha que prender preventivamente. Criaram as medidas cautelares diversas da prisão. Então eu posso agora proibir determinados locais, eu posso colocar tornozeleira eletrônica, horário para entrar, horário para sair, né? Só que esse rol é um rol taxativo. O que significa isso? O juiz ele é limitado àquele cardápio. Então, um cardápio, o juiz não pode inovar. As restrições são essas. O juiz não pode criar novas. Sempre foi assim. No caso do Bolsonaro, houve uma criação. Esse formato que o presidente Bolsonaro estava preso domiciliarmente, já não podia. Prisão domiciliar, sem celular, sem visita, sem não sei o quê. Aquelas restrições a mais criadas que não estavam na lei, já não pode. Então, veja, a legislação já não é mais importante. Essa prisão preventiva que nós tivemos do presidente Bolsonaro sábado agora, não tem previsão legal. Eu não posso prender com possibilidade de tentativa de fuga. Então tá tudo errado desde o início. Eu digo para você, Pitoli, eu olho para tudo isso, eu não consigo encontrar
nada certo. Não é que existem alguns erros. Não existem acertos, Pitoli. É grave o que nós estamos acontecendo. Não tem um momento que eu olho e eu digo assim, não, nesse ponto aqui ele está correto. Não, tudo é errado. A fundamentação está errada, o motivo é errado, o artigo não existe. É um horror. Juridicamente, o direito morreu. Não tem direito, não é direito isso daqui, Pitoli. Não adianta falar em prisão preventiva, tinha que criar um outro nome para isso daqui. Não é prisão domiciliar, não é prisão preventiva, tem que dar outro nome. Isso aqui não é processo penal, Pitoli. Isso aqui não se ensina nas faculdades e não estão nos livros. Chiquinho, uma última questão, até pelo teu horário. Coronel Azevedo, Felipe Martins, que expectativa que se cria? Favas contadas, são favas contadas, né? Você vê o Coronel Azevedo uma situação extremamente delicada. Nós fizemos um recurso agora de embargos de declaração. O Coronel Azevedo, ele é acusado e ele foi condenado por tentar matar o ministro Alexandre de Moraes. E ele foi julgado pelo ministro Alexandre de Moraes. Como que você defende uma pessoa dessa? A acusação é que o Coronel Azevedo iria matar o ministro Alexandre de Moraes. Quem julgou o Coronel Azevedo foi o ministro Alexandre de Moraes. Quem irá julgar os recursos do Coronel Azevedo será o ministro Alexandre de Moraes. O Felipe Martins, por sua vez, será absolvido. Felipe Martins, eu tenho muita expectativa de absolvição. Tá? O Felipe Martins, eu acredito na absolvição do Felipe Martins. Tem muita prova de inocência. E a situação do Felipe Martins é idêntica à do general Teófilo, que foi absolvido. Ele é delatado pelo Mauro Cid, mas todas as informações não batem com as provas produzidas, inclusive pela acusação. Então o Felipe Martins é uma situação diferente do Coronel Azevedo. Tá? O Felipe Martins, nós acreditamos na sua absolvição. Eu tenho muita expectativa da absolvição do Felipe Martins, porque é uma situação muito próxima ao do general Teófilo, que já foi absolvido. Está provado. Tá? O Felipe Martins é escancaradamente inocente e não tem como condená-lo. Porque até a esquerda sabe que Felipe Martins é inocente, Vitória. Chiquinho, obrigado mais uma vez, irmão, por passar por aqui. É sempre uma honra ter você conosco, viu? Eu que agradeço. Uma honra estar contigo nessa luta, meu irmão. Estaremos nela até onde Deus permitir. E que luta, hein, Chiquinho? Que luta. Estamos de pé. Você imaginou lutar uma luta dessa? Não, inacreditável. Inacreditável que nós estamos vivendo. Inacreditável. E tem mais uma situação, desculpa. Você sabe, Pitoli, que eu atuei como advogado na Operação Lava Jato, né? Eu sou de Curitiba e em 2014 eu atuei na Operação Lava Jato em 7 processos, praticamente todos os processos, defendendo o acusado de ser laranja do Alberto Youssef. E no início da carreira. E eu vi a Lava Jato. Então eu vi o que é um processo em que a esquerda é ré. A esquerda é uma organização criminosa. Eu folhei a Lava Jato. Eu vi o Cerveró a 1 metro de distância falar quem é Lula. Eu vi o Vacari a 1 metro de distância falar o que é o PT. Eu vivi a Operação Lava Jato. Eu vi o que é, de fato, a esquerda criminosa. E agora eu estou nesse processo em que a direita está sendo acusada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem corrupção aqui, não tem lavagem de dinheiro. Então eu vivi os dois mundos, Vitória. Olha só que situação. Eu olhando hoje esse processo, tendo olhado o que foi a Lava Jato, meu Deus do céu, o que aconteceu com o nosso Brasil? Nítida perseguição política, Vitória. Vamos lá, Chiquini, boa semana para nós e te espero aqui, quando você puder e quiser, aqui é a tua casa. Tamo junto, meu irmão. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu, irmão.